Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá para mais um dia de aula? Então hoje é quinta-feira, dia 20 de maio. Hoje nós vamos ter 2 aulas de língua portuguesa, uma aula de arte e uma aula de inglês, tá bom? Em língua portuguesa nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a sílaba tônica. Então bora lá aprender? Bom, a palavra e a sua sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que em uma palavra é pronunciada com mais intensidade, tá? Com mais força que as demais sílabas. Então, nós separamos as palavras em sílabas, não é? Então, dessas sílabas que compõem as palavras, tem sempre uma que é a mais forte, aquela que a gente pronuncia com mais intensidade. Tá? A sílaba tônica, às vezes, é acentuada graficamente, ou seja, tem um acento agudo, né? Tem um circunflexo, tá? Tem um tio. Às vezes, não, tá? Mas não é porque ela não é acentuada que essa palavra não vai ter uma sílaba mais forte. Mesmo ela não tendo acento, sempre terá uma sílaba mais forte na palavra, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Tem a palavra antipático, a palavra velocidade e a palavra invasão. Então, para nós classificarmos as sílabas das palavras, a gente sempre começa pela última. Então, eu coloquei aqui de verde a última sílaba da palavra antipático. Então, a última, a penúltima e a antepenúltima, tá? Então, última é o co, penúltima é o ti e a antepenúltima é o pá. Aqui na palavra velocidade, a última sílaba é o de, a penúltima é o da e a antepenúltima é o si. Na palavra invasão, a última é o zão, a penúltima é o vá e a antepenúltima é o in, tá? Então, a gente classifica sempre assim, sempre começando da última sílaba, tá bom? Última, penúltima e antepenúltima. São só as 3 últimas sílabas da palavra. Se a palavra fosse mais grande, né? Por exemplo, maior que velocidade, a gente não classifica as demais. Ó, eu nem pintei o lo e o v, porque para mim o lo e o v não importa em relação à sílaba tônica. O que importa para eu verificar qual que é a mais forte é a última, a penúltima e a antepenúltima. Aqui no caso de antipática, a antepenúltima já está acentuada. Então, esta é a sílaba tônica, é o pá, tá? Pá. Se esta sílaba é a mais forte, né, na palavra antipático, não, última, penúltima, antepenúltima. Então, nós temos a sílaba mais forte, antepenúltima. Ela é uma proparoxítona, tá? E uma regrinha para as proparoxítonas. Toda palavra proparoxítona é acentuada, tá? Então, toda palavra acentuada na antepenúltima sílaba vai ser proparoxítona, tá? Velocidade não tem acento. Então, fica um pouquinho mais difícil de identificar qual é a sílaba mais forte, né? Então, tem uma regrinha que eu sempre costumo, né, usar para descobrir qual é a sílaba mais forte. Eu chamo a palavrinha como se eu estivesse chamando uma pessoa, tá? A sílaba que eu, né, pronunciar com mais força, esta é a sílaba tônica. Vamos ver? Então, ó, velocidade, 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 né? Então, qual que é a mais forte? É o da, tá? Então, essa é era uma paroxítona, tá? Porque a penúltima sílaba é a mais forte. Eu não posso ler assim, ó, velocidade, velocidade, porque daí o D seria o mais forte, mas fica incorreto, ó. Eu não chamo uma pessoa desse jeito. Vamos supor que velocidade é o nome de uma pessoa. Eu não vou chamar ela desse jeito. Velocidade, velocidade. Eu vou chamar dessa forma. Velocidade, velocidade, velocidade,
né? Então, o dá é o mais forte, tá bom? Então, ela é uma paroxítona, porque o dá saiu com um pouquinho mais de força. Invasão. No caso da palavra invasão, eu já tenho a última sílaba acentuada, que é o zão, né? Então, eu já sei que essa é uma oxítona. Então, ó, essa é uma oxítona, essa é uma paroxítona e essa é uma proparoxítona, tá bom? Então, dependendo da sílaba mais forte, né, nós temos a classificação dela. Então, vamos lá, continuando? Dependendo da posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em 3 grupos: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica é a última. Então, eu já coloquei, ó, destacado, voltará, sucuri, temporais, tá? Voltará está acentuado, né, orá, então, se já está acentuado, ela é uma oxítona indiscutivelmente, eu não preciso nem esquentar a cabeça, né? Sucuri não está acentuado, então eu vou usar a regrinha de chamar ela, sucuri, sucuri, sucuri. Então, o uri saiu com mais força. Então, é uma oxítona. Temporais também não está acentuada. Então, como saber se essa palavra é uma oxítona ou uma paroxítona? Porque a proparoxítona você já sabe que tem acento na antepenúltima sílaba. Então, ela não é proparoxítona. Ela pode ser paroxítona ou oxítona. Aqui no caso, ela é uma oxítona porque ela está no exemplo. Mas daí eu vou chamar ela para vocês, ó. Temporais, temporais. Então, orais saiu mais forte. Porque eu não vou falar assim, temporais, temporais, temporais. Não vou falar assim, para o pô sair mais forte, né? É temporais, temporais. Então, a sílaba que sai um pouquinho mais forte e se estende mais é a mais forte, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos de paroxítonas, né? Que são as palavras que têm a sílaba tônica na penúltima, né? Aqui nós temos 3 exemplos: ocupado, Gisele e látex. Então, ocupado, ó, eu já coloquei aqui o pá, tá? Ocupado, ocupado, ocupado. Então, o pá é o mais forte. Ó, percebam que a penúltima sílaba, o do é a última, penúltima, tá? Gisele, Gisele. Eu não vou falar assim, Gisele, né? Ô, Gisele. Não posso chamar desse jeito, Gisele. Não, é Gisele, Gisele, né? Então, é o Z, né? Que é a mais forte, que é a penúltima, então é a paroxítona. Látex. Então, ó, o lá já está acentuado. Então, tex é a última, lá é a penúltima. Independente se tem mais sílabas para cá, eu sempre começo pela última sílaba. Última, penúltima. A penúltima sílaba está acentuada, ela é uma paroxítona, tá bom? Vamos para a regrinha das proparoxítonas. Palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplos, né? Então, nós temos espetáculo, lâmina e próximo. Percebam, né, ó, aqui na palavra espetáculo, lo é a última, cu é a penúltima e o tá é a antepenúltima, ó, tá acentuada, tá? Lâmina, o na é a última, o mi, penúltima, e o lã é a antepenúltima. Próximo, o mo, última, o si, né, que aqui nós temos um x com som de S, tá? É a penúltima, e o pró é a antepenúltima. Percebo que as 3 estão acentuadas na antepenúltima sílaba, tá bom? Então, são as regrinhas, né, das sílabas tônicas. Seguindo aqui, vocês vão fazer esse exercício. Então, vocês vão separar as sílabas das palavras, tá? Depois de separadas, vocês vão circular a sílaba tônica de cada uma. Então, por exemplo, estranha, separou. Aí, ó, não tem acento, então vai ficar mais difícil de identificar. O que vocês vão fazer com a palavra estranha? Vocês vão chamar ela estranha, estranha. Qual que é que ficou mais forte? O tran. Então, vocês vão pintar o tran, é a penúltima sílaba, ela é uma paroxítona. Você, então vocês vão separar, você. Aqui já está acentuada a última sílaba, então ela é uma oxítona, tá?
Desconsoladamente, vocês vão separar. Desconsoladamente. Separa todas as sílabas. Não tem acento, então ela não é proparoxítona, que toda proparoxítona é acentuada. Não tem acento, não é proparoxítona, já descarta essa possibilidade. Ela pode ser paroxítona ou oxítona. Vocês vão ler ela, ler e chamar, né? Ó. Desconsoladamente, desconsoladamente, desconsoladamente. Qual que pronunciou com mais força? O men. Ela é uma paroxítona, tá? Aí depois aqui, encostado, a mesma coisa, vai separar a sílaba, vai chamar a palavrinha, para ver qual que é mais forte. Ônibus, inquestionavelmente, é uma proparoxítona, porque o O já está acentuado, né? Então, ela é uma proparoxítona, porque a antepenúltima sílaba está acentuada. Carro, vocês vão separar e vão chamar a palavrinha. Deixar, a mesma coisa, vai separar e chamar a palavrinha. E bonito, a mesma coisa. Aqui, vocês vão pintar as palavras seguindo a legenda. As palavras oxítonas, vocês vão pintar de verde. As palavras paroxítonas, de amarelo. E as palavras proparoxítonas, de azul, tá bom? Então, ó, aqui eu já tenho palavrinhas acentuadas. Então, crônica é uma proparoxítona, ó. Última, penúltima e antepenúltima é uma proparoxítona. Então, vocês já vão pintar de azul, tá? Moça é uma oxítona, porque ó, vocês têm aqui o cedilha, né? O sa é o mais forte, então é uma oxítona. Vocês vão pintar de verde. Pé é uma monossílaba tônica, é uma oxítona, tá? Terminada num ditongo aberto. Tá? Então é uma oxítona, a última sílaba, tá? Se tem uma só, é a última sílaba. Então é uma oxítona, vocês vão pintar de verde. As demais que não tem, ó, compulsão também é uma oxítona. Ó. O são é a mais forte, é a última, oxítona. Atrás, mesma coisa, oxítona, porque o trás é o mais forte, vocês vão pintar de verde. As demais que não tem acento, vocês vão fazer o quê? Vocês vão chamar a palavrinha como se estivesse chamando uma pessoa e a sílaba que vocês perceberem que vocês pronunciam com mais força ou falam com mais força, ou se prolonga mais, dá uma esticadinha, é a sílaba tônica. Vamos ver macaco? Macaco, macaco. Ou eu falo macacô, macacô, macacô. Eu falo assim? Não, né? Eu falo macaco, macaco. Então é o K, né? Momento, a mesma coisa, tá? Então vocês vão chamar as palavrinhas para descobrir qual que é a sílaba tônica. É bem gostoso esse exercício. Boa aula, tá? E até a próxima. Beijo, tchau!